E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma aula. Olha o tema da aula de hoje. Olha aqui para cima. Meiose. Pessoal, tu aí que não assistiu a aula de cromossomos e nem a aula, por exemplo, principalmente de mitose, não insiste nessa aula aqui, gente, porque vocês não vão entender. Só vai entender meiose se assistir a aula de mitose, se estudar a mitose e estudar cromossomos também. Perfeito? Dado esse recado, como eu sempre faço, vamos lá, direto ao assunto. Então, gente, a meiose ela é um tipo de divisão celular que ocorre em momentos especiais no ciclo de vida de uma determinada espécie. Então, por exemplo, que momentos especiais são esses? Principalmente momentos reprodutivos, onde ocorre a formação de gametas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que os gametas, lá o masculino, o espermatozoide, e o óvulo, que é o gameta feminino, eles são produzidos a partir da meiose. É só isso. Beleza? Tem espécies de fungos e plantas que também produzem por meiose outra estrutura reprodutiva que nós chamamos de esporos. Vocês vão aprender isso em outra aula. Mas é importante a gente reforçar aqui. Entendido isso, gente? Então vamos lá para frente. Vou dar uma colher de chá para vocês e vou relembrar um pouquinho a mitose. Bem rapidamente, porque eu já considero que vocês tenham assistido o vídeo sobre esse tema. E aí, pessoal, tá aqui, ó, a mitose, ela ocorre em células somáticas. Quem são as células somáticas? São as células que não produzem gametas no nosso corpo, por exemplo. São as células de todos os meus órgãos, que estão sempre se dividindo, sempre se renovando. Célula do intestino, do pulmão, coração, pele, enfim. Beleza? São as células que não produzem os gametas. Essas são as chamadas células somáticas. E a mitose ocorre nelas. De que maneira? São células diploides que se dividem em duas células filhas, olha para cá, ó, onde cada uma dessas duas células filhas apresenta o mesmo número de cromossomos em relação à célula-mãe. Vejam que aquela é diploide 2N e essas células filhas também. Isso é o que caracteriza a mitose. Vocês já sabem disso. Perfeito? Vamos a partir daqui avançar e entender realmente como é que acontece a meiose. Olha para cá, gente. Vamos entender. Na meiose, você bate o olho e você já vê que é um processo mais complexo. Complexo por quê, Afonso? Olha para cá. A meiose é dividida em meiose 1, nessa etapa, que nós chamamos de etapa reducional, e meiose 2, que nós chamamos de etapa equacional. Perfeito? Veja que isso não acontece na mitose, gente. Então vamos compreender bem direitinho esse processo aqui. Lembra lá, a gente tem uma aula sobre entéfase também, gente. Na entéfase, lembra que a gente viu uma célula aqui diploide, lembrando que se aqui é a meiose, essa é uma célula germinativa, uma célula reprodutiva, capaz de produzir gametas. Então essa célula germinativa, reprodutiva, ela vai passar pela entéfase, aumentando de tamanho, ela aumenta a sua produção de proteínas, ela duplica seus cromossomos, certo? E fica toda preparada para iniciar a divisão celular, que no caso aqui não é mitose, é meiose. E aí imagina ela aqui, ó, toda preparadinha, bonitinha. Quando ela inicia a divisão celular, ela inicia pela meiose 1, pela etapa reducional. Ei, reducional, vai reduzir alguma coisa, Afonso? Sem dúvida alguma, vamos entender? Essa célula aqui, ela diploide, se divide em duas células filhas, olha para cá, gente. E cada uma dessas duas células filhas apresentam, atenção, a metade do número de cromossomos em relação a essa célula-mãe inicial. Deu para entender? Por isso que é reducional, porque houve uma redução no número de cromossomos. Basicamente é isso, ok? Quando chega aqui, a meiose 1 acaba, e aí inicia-se o quê? A etapa de meiose 2, que no caso, como eu falei, é equacional. Que seria isso? Essa célula aqui gerada, ela vai se dividir em duas células aqui filhas, e cada uma dessas células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos daqui. Eita, Afonso, não reduziu. Se não reduziu, é o quê? Equacional. A mesma coisa acontece aqui. Essa célula se divide em duas com o mesmo número de cromossomos.
etapa meiose 2, equacional. Então vejam que no final desse processo de meiose, formou-se, em vez de 2 células, como na mitose, formou-se 4 células filhas, onde cada uma tem metade do número de cromossomos da célula inicial. Deu para entender isso, gente? A meiose é basicamente isso. Mas tem um porém, né, gente? A gente precisa entender de forma mais detalhada como acontecem as etapas aqui, as fases. E aí, na meiose 1 e na meiose 2, a gente encontra as mesmas fases lá da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vocês já sabem disso, estou considerando isso. Perfeito? Então, na meiose 1, existe a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Gente, a diferença em relação à mitose na meiose 1 é que a prófase 1, olha para cá, para complicar a vida de vocês, ela é subdividida em 5 etapas. Olha para cá, em 5 etapas. Eita, Afonso, isso cai? Pode cair, não é tão comum, mas cai, gente. Eu aposto que possa vir a cair, principalmente em vestibulares mais conteudistas. Perfeito? E aí, é importante saber o que dessas etapas, Afonso? Vocês vão ver agora no próximo vídeo nosso. Existem momentos marcantes de cada etapa dessa. A gente não vai esmiuçar demais. Cada etapa dessa tem um evento que marca, que é característico de cada uma. A gente vai entender isso agora, daqui a pouquinho no próximo vídeo. Perfeito? Então isso é o que caracteriza a prófase 1. Depois, quando a prófase 1 acaba, nessa diacinese aqui nessa etapa, vem a metáfase, a anáfase 1 e a telófase 1. Acabou a meiose 1, inicia-se a meiose 2. No caso, começando com a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Perfeito? Gente, preste atenção. Você precisa entender a meiose 1. Porque a meiose 2, atenção no que eu vou dizer agora. A meiose 2, ela é idêntica muito semelhante à mitose. Se você já estudou mitose, você já sabe, então a meiose 2 a gente não precisa se aprofundar aqui. Você precisa entender a meiose 1, porque tem essas diferenças. Beleza? Às vezes o pessoal fica, poxa Afonso, mas são tanto nome complicado para a gente poder entender, memorizar. Pessoal, revisão direto. Tem que estar sempre revisitando, fazendo exercício, vocês sabem disso. E aí, olha só, cada professor com sua maluquice. Na minha época, eu memorizava, aprendi com outros professores também, essas fases iniciais, aqui, principais, que tem na mitose e tem na meiose, a prófase, metáfase, anáfase e telófase, e eu memorizava pro, meta, ana, telefonar. Pro, de prófase, meta, de metáfase, ana, anáfase e telefonar, telófase. Certo? Pro, meta, ana, telefonar. Certo? Pro, meta, ó. Pro, meta, ana, telefonar. É a minha maluquice, gente. Façam a maluquice de vocês. De repente vocês podem seguir a minha maluquice. Como é que eu memorizo essas frases? Prometa, Ana, telefonar. Perfeito? Mas Afonso, e aqui? Aqui complica. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Gente, inventei minha maluquice também. A minha maluquice aqui é assim. Lepzigopadidia. Quer escutar de novo? Lepzigopadidia. 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 Fixei isso na minha cabeça, gente. É chato esses decorebas, mas em alguns momentos é até necessário. Isso é a minha maluquice. Respeitem a minha maluquice. Deu certo comigo, certo? Mas, gente, geralmente nas questões vem aqui essas palavras já lá presentes. Você só precisa relembrar. Então, para mim, ó, lepzigopadidia. 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 Eu memorizava nessa ordem. E é importante saber a ordem, gente. Não pode ser em ordem separada não, desordenada não, certo? Beleza? Entendido isso? Antes da gente ir para o próximo vídeo, eu gostaria de fazer um lembrete, relembrar esse esqueminha aqui, gente, para vocês entenderem os próximos momentos dessa aula. Aqui, olha para cá, lembra das aulas que a gente já viu de cromossomos? Você tem aqui o que, gente? Estão lembrados? Um cromossomo simples aqui. Esse cromossomo simples, a gente viu, ele só tem uma cromátide irmã.
Tá aqui a cromata irmã todinha e o centrômero aqui. Perfeito? E ele só tem uma molécula de DNA. Lembra que é aquela molécula dupla hélice com as histonas, aquelas proteínas. Então aqui, ó, eu só tenho uma molécula de DNA em um cromossomo, que é ele todo, e uma cromátide. Quando ele está no formato de X, assim, ó, mais ou menos, aí é diferente. Você, atenção agora, que muita gente se confunde nisso. Você continua com um cromossomo, mas esse cromossomo está duplicado. Ei, o cromossomo é duplicado, mas a quantidade dele é só um, gente. É só um cromossomo aí, um cromossomo duplicado. Não vem com essa história que aqui tem 2 cromossomos, não. Certo? Agora, em um cromossomo duplicado, eu vou ter 2 moléculas de DNA e 2 cromatas irmãs. O cromossomo duplicado ele é assim. Então, ele é um cromossomo só, mas ele tem, ó, 2 cromatas irmãs. Essa daqui e esse outro braço aqui, essa outra cromátide aqui. Em cada uma delas existe uma molécula de DNA. Então tem 2 moléculas de DNA e 2 cromatas irmãs. Não esquece essa relação aqui. Isso é fundamental para poder entender o restante do assunto. Beleza, gente? Entendido isso, vou me afastar, bate o print de vocês aí e vamos continuar a aula para o próximo vídeo. Então, pessoal, vamos entender agora, com calma, etapa por etapa, todo o processo da meiose. Beleza? Então, olha só, nós temos a célula, ela aumenta de tamanho na intéfase, ainda na intéfase ela duplica seus cromossomos e ela duplica seus centrossomos. Então, nesse momento, ela se encontra preparada para iniciar a meiose. E aí a gente falou há pouco que a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, ela está aqui, ó. Ela inicia-se pela prófase 1. Então a célula, quando termina a intéfase, ela inicia a prófase 1, entrando na primeira subfase da prófase 1, que se chama leptóteno. No leptóteno, ocorre como evento característico a visualização dos cromômeros. Basta saber isso. Mas o que são cromômeros, Afonso? Tá aqui, ó, cromômeros são esses pontos aqui, ó, esses grânulos, esses pontos de condensação dos cromossomos. Eles indicam que os cromossomos estão iniciando a condensação. Lembra que na prófase sempre vai ter condensação de cromossomos? Então os cromômeros são esses pontos que estão começando a haver o enovelamento, a condensação desses cromossomos. Beleza? Basta saber isso, gente. Isso é o que caracteriza o leptóteno. Após o leptóteno, no zigóteno, o que é que acontece? Ocorre um evento chamado sinapse cromossômica. Os cromossomos antes estavam todos aqui, ó, em posições diferentes, num emaranhado. No zigóteno, eles começam a emparelhar-se um com o outro. Eles ficam emparelhados e aí esse evento nós chamamos, como eu disse, sinapse cromossômica. Esse emparelhamento nada mais é do que a formação dos pares homólogos aí, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, ampliando um pouquinho esse cromossomo aqui, o vermelho, e o cromossomo azul. Esse emparelhamento acontece, gente, na verdade, por conta de um complexo de proteínas aqui, olha, entre eles, que nós chamamos complexo sinaptonêmico. Isso é um detalhezinho que vocês só veem aqui, gente. Perfeito? E aí o que é que acontece? Essa sinapse cromossômica, esses cromossomos só estão emparelhados pertinho um do outro por conta desse complexo. Eles unem um com o outro, então eles ficam bem colados. Perfeito? Isso é um evento característico do zigóteno. Partindo para a subfase seguinte, no caso paquíteno, ainda dentro da prófase 1, fazendo parte da prófase 1, nós temos o que, gente? 2 eventos característicos que vocês têm que saber do paquíteno. Primeiro, ocorre a visualização, a formação da estrutura bivalente ou tétrade. O que é isso? Bem simples, gente. Apenas que aqui dá para visualizar bem que existem 2 cromossomos, aqui ó, o azul e o vermelho, no caso aqui o verde com o preto. Então, cada par desse é bivalente. Bi significa 2, só isso. E tétrade significa o quê? Presta atenção agora. Tétrade você tem aqui
uma cromátide irmã, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Tétrade nada mais é do que a presença das 4 cromátides irmãs aí, próximas no mesmo par. Beleza? Então esse é um dos eventos característicos do paquíteno. Além desse evento, tem a permutação ou crossing over. Permutação ou crossing over, gente, nada mais é do que isso aqui, ó. Ampliando aqui um pouquinho para vocês. Imagine o cromossomo vermelho com o cromossomo azul aqui. E aí, a permutação significa um pedacinho dessa cromátide aqui, desse cromossomo, vem para cá, para o cromossomo vermelho, e um pedacinho da cromátide do cromossomo vermelho vem para o cromossomo azul. Certo? Isso é o que nós chamamos de permutação, essa troca. Isso promove mistura de material genético, é bom para a diversidade genética. Vai surgir novas células com características diferentes, isso é muito positivo. Perfeito, gente? Crossing over é um termo muito comum nas questões, porque aqui ocorreu a troca, o cruzamento entre os dois cromossomos. Houve uma certa troca, um cruzamento. Perfeito? Então isso é mais uma característica. Só uma dica, permutação começa com P. Ocorre em que subfase? Somente no paquíteno. Beleza? Gente, partindo para a subfase seguinte, o diplóteno, ainda na prófase 1, não vamos se perder. O que é que acontece? No local onde aconteceu essa troca aqui, essa mistura desses pedaços aí, das cromátides, dos homólogos, nesse local aqui, ocorre um cruzamento entre os dois cromossomos, para que houvesse a troca. É nesse local aqui, nesse ponto, que tem o formato de um X, que nós conseguimos visualizar as estruturas chamadas de quiasmas. Então, Afonso, não entendi o que são quiasmas. Quiasmas corresponde a esses pontos aqui em forma de X, entre dois cromossomos homólogos, onde ocorreu a permutação. Então os quiasmas nada mais são do que a evidência, a prova de que houve permutação. Então tá aqui, ó, coloquei um círculozinho e aqui também, ó. Ele sempre tem esse formato de X, porque é uma cromátide cruzando com a outra. E é nesse local, nos quiasmas, onde aconteceu a permutação. Estou sendo repetitivo nesse ponto. Beleza, gente? Quando formam-se esses quiasmas, esses cromossomos eles ficam pregados aí, colados um no outro, cruzados um com o outro, certo? Isso é a característica da subfase diplóteno. Partindo para a última etapa, a diacinese, também ainda na prófase 1, o que é que caracteriza a diacinese? Fenômeno chamado terminalização dos quiasmas. Não é que houve eliminação dos quiasmas. Os quiasmas, presta bem atenção, olha o círculozinho que eu coloquei. Eles estão aqui, ó, formato de um X, o local onde ocorreu a permutação, a troca, eles descem mais para a extremidade, aqui na diacinese. Isso se chama terminalização dos quiasmas. Eles estavam lá em cima e desceram mais para a extremidade. Olha o X onde é que está agora. Aqui na ponta dos cromossomos. Aqui no verde e preto estava o quiasma aqui, nessa bolinha. Olha onde é que ele veio. Ele veio aqui para baixo, certo? Então você tem aí os quiasmas que estavam mais para a região do centro, próximo do centrômero, ele desce mais. Isso por conta de quê, gente? Porque esses cromossomos aqui, eles começam a se separar. Então o quiasma que estava aqui em cima, ele vai descendo para a extremidade. Espero que você esteja entendendo aí. Então eles vão se separando e o quiasma foi descendo. Beleza? Terminalização dos quiasmas, repito, não significa eliminação desses quiasmas. Vamos para frente. Próxima etapa, metáfase 1. Encerra-se aqui na diacinese a prófase 1. Observem que houve desaparecimento da carioteca, desaparecimento do núcleo, formação do fuso mitótico, migração dos centrossomos para os polos. Tudo isso são eventos da mitose, lá da prófase, melhor dizendo, na mitose. Ok? Então veja que acontece algumas coisas parecidas, só que tem algumas diferenças também. Beleza? Partindo agora para a metáfase 1, do mesmo jeito da mitose, os cromossomos se posicionam na placa metafásica, na região mediana da célula,
ok? Já não tem mais carioteca, percebam? E aí, gente, nessa placa equatorial ocorre algo muito diferente em relação à mitose. Vamos pegar um cromossomo aqui, por exemplo, esse azul. Esse cromossomo azul, percebe ele aí, ó? Imagina ele aqui ampliado. Ele está ligado, suas duas cromátides estão ligadas ao mesmo polo. Então ele está ligado a um polo, certo? Somente esse polo. Se eu pegasse esse cromossomo lá na mitose, na metáfase da mitose, o que é que ia acontecer? Esse cromossomo, ele teria o seu centrômero com microtúbulos vindo de um polo, desse polo aqui, e esse mesmo centrômero com microtúbulos vindos de outro polo. Perfeito? Isso não acontece aqui. Então aqui a gente tem a mitose e aqui a gente tem a meiose. Vamos pegar aí mais um, somente o vermelho ali. O vermelho ele está assim, ó. Ele está se ligando a esse polo aqui com as duas cromátides. Se fosse na mitose, esse vermelho ele estaria se ligando a esse polo desse lado e a os microtúbulos desse outro polo. Deu para entender, gente? Então essa é uma diferença importante em relação à metáfase. Ok? Partindo para a anáfase 1, o que é que a gente percebe? Primeiro, ocorreu na anáfase aqui a separação dos cromossomos. Então, eles estavam aqui grudadinhos, cruzados um com o outro, na presença dos quiasmas. Os quiasmas, nesse momento, desaparecem, certo? E aí eles se separam, vão para os polos opostos. Observem que eles apresentam esse azul, um pedacinho aqui desse cromossomo vermelho. Isso que veio da permutação. E o vermelho, um pedacinho de azul aqui, que também veio da troca, da permutação. Perfeito? A mesma coisa no verde e no preto. Ok, gente? Então ocorre aí a separação dos cromossomos. Lembrar que as duas cromátides irmãs são puxadas para o polo. Olha o azul aí. O verde aqui, ó. As duas cromátides irmãs estão sendo puxadas. Aqui no preto e no vermelho também. Ao contrário do que acontece na mitose. Na mitose, as cromátides irmãs são separadas. Na meiose, não. As cromátides irmãs vão as duas juntas para o polo. Beleza? Ao chegar aqui nos polos, o que é que acontece? Ocorre reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo, certo? Olha, tudo acontece normalmente. E aí ocorre a membrana plasmática, ela sofre uma citocinese. De que tipo, gente? Vamos lembrar da mitose? Centrípeta. De fora para dentro. Forma-se o anel de estrangulamento aqui. Perfeito? Entendidos aí? E aí eu tenho duas células filhas. Atenção agora. Nesse momento, acabou a meiose 1. Nesse exato momento aqui. Eu tenho as duas células filhas, essa aqui e essa aqui. Observem comigo, vem pra cá, para poder entender. Quantos cromossomos eu tenho aqui, gente? 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui, 4 cromossomos. A meiose 1 terminou aqui. A meiose 1 gerou duas células filhas, com quantos cromossomos cada uma? Essa daqui, 1, 2, 2 cromossomos, e essa daqui, 1, 2, 2 cromossomos. Ora, a meiose 1 aí fez com que uma célula-mãe gerasse duas células, cada uma com metade do seu número de cromossomos. Por isso que a meiose ela é chamada meiose 1 de reducional. Reducional. Perfeito? Vimos isso agora no início da aula. Beleza, gente? Tá a prova aqui. Após a meiose 1, existe um intervalo que muitos autores colocam como intercinese, mas ela rapidamente entra em prófase 2. Ela inicia a meiose 2, cada célula dessa aqui. Então essa célula se divide em duas, e essa célula se divide em duas através da meiose 2. A meiose 2, eu disse no iniciozinho, ela é semelhante à mitose. Então você vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, teléfase 2, tudo isso, todo esse processo igual à mitose. Gerando aqui, olha, cada célula, duas células filhas, dando um total de 4. Onde essas células filhas aqui vai ter 2 cromossomos essa, 2 essa, igual 2 aqui da célula mãe. Essa daqui vai ter 2 e essa vai ter 2.
Então, essa etapa aqui, meiose 2, ela não é reducional, porque você tem uma célula com 2 cromossomos gerando 2 novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Ela aí, nesse caso, é equacional. Vou usar esse espaçozinho aqui. Equacional. Perfeito, gente? Então, todo o processo de meiose, você tem uma célula que tinha 4 cromossomos, gerando 4 células filhas no total, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. A partir de 2 processos, meiose 1 e meiose 2. Beleza, gente? Atenção, porque a gente viu os detalhes de cada etapa. Então, pessoal, aqui a gente finaliza o assunto, no caso envolvendo meiose. E eu gostaria só nesse momento final convidar vocês a assistirem a videoaula sobre as diferenças entre a divisão celular mitose e a divisão celular meiose, para que a gente possa de uma vez por todas fixar o conhecimento sobre esses 2 tipos de divisões celulares. Beleza? Nessa videoaula sobre as diferenças mitose e meiose, a gente vai colocar alguns gráficos que muitas vezes caem também em prova, para que vocês possam interpretar melhor esses gráficos, o que são gráficos de meiose e o que são gráficos de mitose. Perfeito? Então, bons estudos a vocês e vamos firmes aí para alcançar nossos objetivos. Tchau, tchau!